né, da vontade de Deus para a sua vida. Esteja convicto, esteja certo, né, dos planos de Deus para a sua vida. E eu trouxe exemplos tão simples, né, tão fáceis e revelações tão profundas ao mesmo tempo. Mas ontem fechamos o assunto sobre o ministério pastoral e eu fiquei devendo para vocês o complemento, né, desse estudo, desse tratado que nós tivemos durante toda essa semana, falando sobre o cristianismo prático, com ênfase no propósito, no chamado, para você talvez se descobrir, né, dentro do seu propósito, dentro do seu chamado. Veja, nós vamos falar um pouco hoje sobre o ministério do mestre. De repente você foi chamado, né, dentro dos 5 dons ministeriais para cumprir o propósito de ser um mestre nas escrituras sagradas. Bom, se você tem um chamado de mestre, algumas características que são bem peculiares. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, verso 11, que quando subiu às alturas levando cativo o cativeiro, Jesus ele concedeu os dons aos homens, né? E a uns chamou para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Eu havia falado anteriormente que antes, né, em algum momento das traduções bíblicas, chegaram a pensar que o chamado do mestre e pastor era um chamado só. Então seria pastor, mestre. Mas na verdade depois todo mundo concorda que é um chamado específico. Você pode ser chamado só para mestre, você pode ser chamado só para pastor, ou você pode ser chamado para um pastor e mestre, né? De fato, quando nós olhamos para o ofício do mestre, ele opera associado a muitos outros, de fato, outros dons ou ofícios ministeriais. Uma pessoa pode operar, por exemplo, como um pastor mestre, ele pode operar como um profeta mestre, como um evangelista mestre, e assim por diante. Pode também ter só, exclusivamente, um chamado de mestre. De fato, a gente precisa entender que nós separamos os dons ministeriais apenas para fins didáticos, né? Mas uma pessoa pode até operar em mais de um dom, não, nunca em todos, mas ele pode operar em 2 dons ao mesmo tempo, ou até mesmo operar um período em um dom e depois entrar em uma nova fase do seu ministério. Isso pode acontecer, né? Com muitas pessoas. Veja, lá em Atos capítulo 13, verso de número 1, diz assim: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. Veja, dentre esses aí tinha Barnabé e Saulo. E a Bíblia diz que eram profetas e mestres. Isso me leva a crer que nesse momento da jornada do apóstolo Paulo, ou ele era profeta, ou ele era mestre, ou ele era profeta mestre. Da mesma forma como Barnabé provavelmente operava no ministério de mestre. Até porque a Bíblia narra algo bem interessante em Atos capítulo 11, verso 22. Veja, deixa eu contar um pouco a história do apóstolo Paulo e de Barnabé, e você vai entender um pouco sobre esse contexto do ministério do mestre, e ele é bem interessante. Se eu fosse você, eu não saía de jeito nenhum e não perdia essa oportunidade, que essa história é bem interessante. O apóstolo Paulo fora criado aos pés de Gamaliel. Obviamente que ele era alguém bem firme doutrinariamente no que diz respeito ao farisaísmo. Ele era um fariseu. E de fato, o fato de Paulo ser fariseu, isso não era ruim para Deus no que diz respeito ao seu propósito no cristianismo. Por quê? Porque de fato toda a base neotestamentária que nós temos hoje do Novo Testamento, principalmente as cartas paulinas, a maioria delas são fundamentadas em textos da Antiga Aliança com base no farisaísmo, né? Só que agora, depois que Paulo teve a revelação de Cristo Jesus, ele começou a entender a Antiga Aliança pelos óculos da Nova Aliança, ou pelos óculos da revelação de Jesus Cristo. Por isso ele se torna um mestre tão hábil nas palavras, né? Então, quando ele tem o seu encontro com Jesus, aquilo acendeu dentro dele em uma força tão grande que ele desejava agora colocar para fora tudo que veio como revelação. Ele já tinha o conhecimento teórico, ele já tinha o conhecimento do conteúdo, ele só não tinha a revelação desse conteúdo. E quando Jesus aparece para ele, e a partir dali ele passa a ter revelações acerca da nova aliança, do Novo Testamento, né? Dessa nova vida conquistada em Cristo, essas coisas foram se acendendo dentro dele, e Paulo desejou de sair por ali e pregar o evangelho e ensinar aquela maravilha, aquela grandiosidade que foi a revelação de Cristo na vida dele. E a primeira coisa que ele faz é descer para Jerusalém para estar em comunhão com os apóstolos, os 12 apóstolos. Só que ele não foi bem recebido em Jerusalém. Por quê? Por causa da sua má fama, né? A gente tem ainda essa triste mania de querer julgar as pessoas pelo seu passado.
Porém, Paulo agora era uma nova criatura, ele tinha nascido de novo de fato. Mas as pessoas não queriam de forma nenhuma aceitar Paulo no seu convívio pessoal, por medo, né? Por insegurança. Até que um homem chamado Barnabé se interviu entre Paulo e os apóstolos e disse: olha, eu dou a minha palavra pelo Paulo, ele houve uma transformação real, ele é um novo homem em Cristo, e eu coloco a minha vida pela vida dele. Então foi Barnabé que de fato fez essa intermediação e avalizou a presença de Paulo lá na sua primeira visita a Jerusalém com os apóstolos. Bom, depois dessa primeira visita, a Bíblia diz que Paulo foi para a região de Tarsus, né? Para a Arábia, lá, passou 14 anos por lá. A gente não sabe ao certo o que ele fez por lá, mas uma coisa é certa: ele teve vários encontros com Cristo durante esse período de 14 anos. Inclusive, ele narra, né, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, né, que ele conhece um homem que, se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, Deus o sabe, né, foi ao terceiro céu e viu coisas indizíveis. Ele está falando de si mesmo nesse período que ele ficou, desde que ele passou por Jerusalém e foi depois para a Arábia. Agora veja, se ele já teve essas visões e esses arrebatamentos súbitos de sentido, visão com o céu, foi no paraíso, como ele mesmo relata, mostra que Paulo operava no ministério do profeta. Porque o profeta que de fato constantemente carrega dons de revelação, discernimento de espírito, como Paulo tinha recebido da vida do próprio Cristo. E ele foi e passou 14 anos lá. Bom, nesse íntere surge a igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja gentílica. E quando os apóstolos ficaram sabendo que lá em Antioquia havia se iniciado uma igreja, que provavelmente ela se iniciou por meio da dispersão, né, diante da perseguição que houve em Jerusalém, então enviaram para lá Barnabé, para assumir aquela igreja lá e ensinar as pessoas lá em Antioquia a verdadeira fé cristã. Então, Barnabé vai para lá. E chegando em Antioquia, ele vê uma igreja grande, uma igreja livre, porque era uma igreja gentílica, não carregava os dogmas e o peso dos judeus, e ele começou a pensar o seguinte, ele disse: bom, se eu trouxer alguém de Jerusalém para me ajudar aqui em Antioquia a fundamentar a visão, eles vão querer forçar o povo gentil a viver como judeu. E era batata que isso ia acontecer. Então o que ele fez? Já sei quem pode me ajudar. E aí ele vai na Arábia, lá onde Paulo está, em Tarso, na região de Tarso, pega Paulo e traz de volta agora para Antioquia, 14 anos depois. Então chega lá e diz: Paulo, eu tenho uma missão para você, você vai me ajudar a doutrinar esse povo. E aí ele começa realmente a ensinar, e eles passam um tempo. E é o que o texto vai narrar aqui. Ele diz: quando a igreja de Jerusalém soube que havia acontecido lá em Antioquia, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali, viu essas demonstrações da graça de Deus, alegrou-se muitíssimo e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis no Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Então eles passaram um ano inteiro apenas doutrinando ou estabelecendo as doutrinas neotestamentárias na igreja de Antioquia. Essa foi a primeira experiência ministerial de Paulo. Paulo operou como mestre ou como profeta mestre, ao passo que Barnabé operava como mestre. Barnabé mestre, Paulo profeta mestre. E isso nas suas primeiras experiências como ministros do evangelho. Então, Paulo era um profeta mestre. Gálatas 1,12 diz: não a recebi de fonte humana a ninguém, e ninguém me ensinou a mim. Ao contrário, eu recebi por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se ele recebeu por revelação, significa que ele operava no ministério do mestre. 1 Timóteo capítulo 2, verso 7, ele diz: eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé. Não estou mentindo, diga a verdade. Então veja, ele foi escolhido como mestre, escolhido como profeta. Então ele operava nesses dois ofícios, basicamente, lá na igreja de Antioquia. Porém, ambos se tornam apóstolos. No capítulo 13, a Bíblia diz que, assim, certo dia, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separe-me Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual eu os chamei. Que trabalho era esse? Atos 14 diz assim: quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as suas roupas e correram para o meio do povo e gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês,
viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para Deus, para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca deixou sem evidência da sua existência e a sua bondade. Ele concede chuvas e por aí vai. E a Bíblia diz que Barnabé e Paulo se tornam apóstolos. Ambos saíram do ministério de mestre para o ministério apostólico, e Paulo, no caso, profeta. Então veja, quando o ofício de mestre se manifesta, especificamente o mestre, né, e este não está sob a supervisão de um rebanho, ou seja, quando esse ofício do mestre não opera na vida de um pastor, especificamente, quando ele está à frente do rebanho, então esse mestre normalmente vai ser levado a seguir uma carreira ministerial itinerante. Ele é chamado, assim como o apóstolo Paulo, para fundamentar doutrinas em determinadas obras. É muito comum aqueles que são mestres especificamente, o Senhor levantar e por um tempo eles irem de local em local, estabelecendo, ora indo e voltando, ora indo, permanecendo, né? Mas sempre tocando o corpo de Cristo para edificação e para fundamentação da doutrina neotestamentária. Mestre, irmãos, é um chamado sobrenatural como todos os outros. Sabe, porque a gente não vê, entre aspas, alguns sinais espetaculares na vida dos mestres? Tem gente que acredita que são apenas habilidades. É bem comum pessoas que, por exemplo, ensinaram no ensino médio, ensinaram em escolas públicas, ensinaram em faculdades, chegarem na igreja e dizer, não, eu já sou professor, certamente eu sou um mestre. Deixa eu te dizer, professor qualquer um pode ser de maneira natural, mas o mestre só por meio de um chamado de Cristo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Uma coisa é você ensinar naturalmente, outra coisa é você ensinar debaixo de um chamado do Espírito. É completamente diferente. Então, é um chamado sobrenatural e não uma habilidade ou inclinação natural para o ensino. O ofício do mestre é um revestimento de poder para ensinar as Escrituras. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 5. Ele diz assim, irmãos, na primeira vez que eu estive com vocês, não usei de palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhe apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, eu me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem, o meu ensino e a minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja, em outra versão diria, quando estive com vocês, o meu ensino e a minha pregação constituíram-se de uma demonstração de poder e do Espírito. Há quem pegue esse texto de Paulo e diga que Paulo chegou lá e não quis nem ensinar, só foi demonstração de poder, só foi mover do Espírito. Não, não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo, eu ensinei para vocês não com base na sabedoria humana. E deixa eu te dizer, Paulo tinha muita sabedoria humana, ele tinha muito argumento de homem. Ele disse, mas eu fiz questão de não saber nada desses argumentos de homens, e a minha pregação e o meu ensino por si só já foi uma grande demonstração do poder e do Espírito. Agora veja que é interessante. Às vezes a gente vai num culto e vem desculpa a expressão que eu vou usar aqui, tá? Vem um profeta e o profeta sobe no púlpito, não prega nada com nada, às vezes nem prega, se move, fica não estou dizendo que está errado, bota a mão na cabeça de todo mundo, fica aquele mover, oh meu Deus, que culto, você viu que mensagem, que pregação, aleluia, o cara não pregou nada, mas teve um mover, o povo caiu, correu, que coisa poderosa. Aí vem um Tiago Freitas da vida, às vezes ensina 40 minutos, 1 hora, que você fala assim, meu Deus, o que é isso? Mas tem gente que diz, foi bom, mas assim, né, eu gosto de poder. Como se a palavra não tivesse poder. Deixa eu dizer, uma palavra ensinada que cair no teu coração de maneira correta, irmãos, uma revelação vinda de Deus para o teu coração pode mudar a tua vida para sempre, né? Então, o simples fato de você pregar debaixo da inclinação do Espírito, irmãos, isso já é uma grande demonstração do Espírito e do poder, né? Então, é importante você olhar essa questão. Outra coisa importante também saber dentro do ministério do mestre
é que tem gente que acha que porque gosta de ler e estudar é mestre. Todo mundo que gosta de ler e estudar é mestre. Não, não, não. Negativo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser mestre é um revestimento sobrenatural de poder, é um dom do Espírito. É claro que todo mestre deveria estudar, óbvio, mas as suas revelações não vêm pelo tanto que ele estuda. As suas revelações vêm pela palavra, vêm pelo Cristo, vêm pelo Espírito, né? Não é pelo tanto que ele estuda. Se você pegar um monte de livros e estudar 50 livros, você vai ter um monte de revelação, mas é dos outros, não suas. O verdadeiro mestre busca na palavra. Ele busca a sua fonte na palavra. Ele pode até ler e deve ler muitos autores, mas não é isso que o torna mestre. O que o torna mestre é algo sobrenatural, é a unção que lhe capacita para aquele ofício, né? Então, veja, essas revelações não vêm pelo tanto que você lê os livros. A revelação vem pelo Espírito. Às vezes você nem leu tanto, você parou aqui, abriu a Bíblia, leu e disse, meu Deus, olha aqui. Então, às vezes você está até tomando um banho, fazendo algo diferente, vem a revelação. Isso é o chamado do mestre. Isso é o dom do mestre em operação. Entendeu? Então, veja, é muito comum para mim operar na unção do mestre. Eu ensino com a facilidade que pega as coisas mais complexas do mundo e transforma na coisa mais fácil. Quando o mestre ele não entende exatamente o ofício e o propósito e acha que é o tanto que ele estuda, às vezes ele complica mais do que o que explica, né? Às vezes ele chega lá para ensinar e ele fala tão eloquente de uma forma e tal, que fulano disse isso, que Beltrano disse aquilo, que o outro disse, que no final das contas você sai em dúvida se sabe ou não sabe aquilo que ele acabou ensinando. Veja, o dom do mestre, ele tem a facilidade de descomplicar e não de complicar. Não é o quão difícil ele pregar, ao contrário, é o quão simples. O mestre é simples. Veja, Jesus era mestre. Ele ensinava mais do que o que ele pregava, mais do que ele curava. Jesus era mestre. Só que Jesus ensinava com as coisas do cotidiano da vida. Não é? Eu não sei se você assistiu hoje o nosso culto, a transmissão do culto hoje pela manhã, onde eu ministrei sobre propósito, né, sobre chamado. Você tem que estar convicto, né, da vontade de Deus para a sua vida. Esteja convicto, esteja certo, né, dos planos de Deus para a sua vida. E eu trouxe exemplos tão simples, né, tão fáceis e revelações tão profundas ao mesmo tempo. Quando eu li, por exemplo, o texto lá do filho pródigo, né, trazendo revelações e clareza sobre aquele texto, aspectos que muitos de nós nunca tinham visto, nem eu mesmo tinha visto. Fui ler hoje de manhã, estava lá a revelação aberta diante dos meus olhos, né? Que ele, quando voltou para a casa do pai, não estava interessado em ser filho, ele estava interessado em querer coisas, né? Em comer bem, né? Mas o amor do pai o constrangeu e ele acabou realmente assumindo o seu propósito de volta. Então o mestre tem essa facilidade de trazer luz, clareza e entendimento, essas coisas que para todo mundo é complicado, e ele traz com muita simplicidade, de uma maneira maravilhosa, né? Outro grande mestre nas escrituras foi Apolo. Apolo também foi um grande mestre nas escrituras, e é curioso porque a Bíblia narra algo interessante sobre Apolo. Atos 18, 24 e 25 diz assim: enquanto isso chegou em Éfeso, vindo da Alexandria no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundidade ou com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Veja, ele nem tinha o batismo do Espírito Santo e já era um homem eloquente na palavra, porque conhecia muito. Mas depois ele foi cheio do Espírito. E aí quando foi cheio do Espírito, irmão, eu vou dizer uma coisa. Ele vai para a igreja de Coríntios, por exemplo, e ele que fundamenta toda a doutrina da igreja de Coríntios. Ao ponto de Paulo dizer, eu plantei, mas foi Apolo que regou. Né? Apolo teve seu nome descrito lá de uma maneira maravilhosa. Porque já tinha um dom operando na sua vida, e quando ele foi revestido de poder, aquilo se acentuou e ele pôde realmente fazer grande diferença na vida daqueles que o ouviam. Apolo foi considerado poderoso nas escrituras e Paulo confirmou isso, né? 1 Coríntios 3,6 diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Então veja, ele faz esse trabalho, né, de assessoramento da doutrina com o apóstolo Paulo. Apolo regou, referindo-se ao ministério do ensino sobre os fundamentos colocados pelo apóstolo Paulo. Então veja, o trabalho do mestre basicamente é edificar e nunca dividir, né? É bem interessante, hoje nós temos o Tiago, né, que é a nossa referência de mestre dentro do meu ministério particularmente, e às vezes quando eu tenho algo para estabelecer na igreja como
como algo que precisa ser reforçado na doutrina, eu digo, Tiago, por favor, você vai lá e ministra sobre esse tema. Ele diz, tá bom, meu pai, pega lá aquele tema, pode ter certeza que ele vai destrinchar aquele tema, e no domingo seguinte ele vai trazendo luz e entendimento para aquelas pessoas. Então esse é o papel, tem que estar associado, ele precisa operar dentro do corpo de Cristo, né? Então veja, ele deve tomar cuidado para nunca dividir devido ao que se ensina, mas nunca abrir mão também dos princípios e da doutrina de Cristo. A revelação da palavra é a marca forte do ofício do mestre. Ele deve estar sempre aberto e pronto para receber do Espírito revelações da palavra de Deus, porém, mantendo-se sempre humildes. Eu conheço bons mestres, irmão, bons, para mim os melhores, e que se perderam por falta de humildade. Porque eles começam a saber tanto, começam a julgar que os outros não sabem nada. E aí a sua pregação, ao invés de ser para ensinar, é para mostrar que o outro não sabe. Aí é complicado. Quando o mestre chega nesse ponto, aí, meu irmão, perdeu a humildade, tem que voltar atrás. Tem que parar, voltar atrás e refazer aquilo que começou. Porque, veja, ele começa a pregar mais para mostrar o quanto você não sabe do que para te ensinar de verdade, né? E esse não é o objetivo. Então, veja, o ofício do mestre na igreja local é mais importante que a operação de milagres, que é dom de curar, pois esses sinais são para descrentes, e crentes precisam crescer na palavra e no conhecimento de Deus. Então é melhor a gente ter um mestre ensinando do que ter um evangelista fazendo cura dentro da igreja. Né? Olha, ele está aí nos assistindo, o Tiago Marcos Freitas, né? Tiago. E hoje é aniversário dele, viu, gente? Ele está aí com você, ó. Hoje é aniversário do Tiago Freitas, e foi bem hoje, Tiago, que eu escolhi para falar sobre o ofício do mestre, né? O mestre que é realmente esse grande suporte, né, da igreja local, esse grande suporte do pastor, que realmente nos ajuda nessa fundamentação, e eu dou graças a Deus por isso, né? E eu estava falando aqui, Tiago, né, que infelizmente algumas pessoas se perdem nesse caminho e perdem consigo a humildade. Grandes mestres, né, grandes homens de Deus, cheios do conhecimento, mas se perdem na humildade. E quando se perde na humildade, ao invés de ensinar para fazer o povo crescer, ele ensina para mostrar o quanto o povo não sabe. E aí, em vez do povo crescer, o povo se sente amedrontado diante do grande conhecimento do grande mestre. Isso é um perigo, e os mestres precisam realmente ter sempre o cuidado de estar voltando nas bases, de estar revendo, estar ensinando os princípios novamente, né, em todo o tempo aí, né? Pois bem, esse é o Ministério do Mestre, nós temos ele aí hoje, Tiago Freitas, e eu inclusive fazendo aniversário hoje, meu filho querido. Um beijo no seu coração, Tiago, parabéns para você, e desde já, publicamente, eu quero agradecer a sua dedicação, o seu carinho, o seu empenho, né, para com o meu ministério, para com a igreja local, para com a vida das pessoas que têm te seguido também, o seu zelo pela doutrina, né, o seu cuidado, né, o seu carinho especial pela vida das pessoas, sempre se mantendo nessa posição de simplicidade, de humildade, que é o que vai te colocar para cima todos os dias da sua vida, meu filho. É isso que nos mantém para cima. Eu comecei esse conteúdo, Tiago, falando o seguinte, que quando a gente vai ensinar no Rema, eu sempre dou um conselho aos novos professores, que enquanto eles não acharem que são eles que estão promovendo esse resultado, tudo vai ficar bem, né? Agora, no dia que eles acreditarem que são eles responsáveis pelo sucesso que o Rema faz, aí começou o declínio do fracasso, né? Existe uma unção que está sobre nossas vidas e uma unção que opera sobre a escola Rema, que nos ajuda realmente a transmitir essa mensagem com tanta clareza, com tanta graça e com tanta precisão. Bom, falado do Ministério do Mestre, falaremos agora do Ministério de Socorros, né? Existe um conjunto de ministérios que opera dentro de uma igreja local, que dão total suporte ao acontecimento do culto, que dão total suporte ao acontecimento da obra de Deus no todo, e nós chamamos isso de Ministério de Socorros. São vários os exemplos, eu quero dar alguns aqui para você. Por exemplo, diaconato é um Ministério de Socorros, introdução, Ministério de Socorros, música, Ministério de Socorros, teatro, Ministério de Socorros, Ministério com criança, Ministério de Socorros, trânsito, Ministério de Socorros, conselheiros, Ministério de Socorros, assistência social, Ministério de Socorro, discipulado, Ministério de Socorro, secretaria, Ministério de Socorro, tesourarias, Ministério de Socorro, e tudo que possa aparecer, mídia, hoje muito forte a mídia, nós temos hoje um Ministério de Socorros poderoso operando na mídia, que faz com que essas lives possam chegar até você de uma maneira maravilhosa. São pessoas que estão no anonimato, são pessoas que estão
nos bastidores, trabalhando com afinco, né? Para levar ou fazer com que essa mensagem chegue até você, né? Por meio dos 5 dons, obviamente. Então, esse pessoal do Ministério de Socorros, irmãos, são verdadeiros batalhadores, guerreiros, né? E eu vou dizer, a maioria dos ministros que estão hoje estabelecidos nos 5 dons, irmãos, começaram exatamente no Ministério de Socorros. Esse é o grande ministério pela qual nós achamos a porta da oportunidade, né? Então, eu comecei no Ministério Verbo da Vida, eu fui diácono, eu fui na música, eu cantei na música, eu só não fui da igreja de criança, eu fiz evangelismo, eu fui do discipulado, fui líder de discipulado, enfim, eu só não fui da igreja de criança mesmo, mas muitos dos nossos ministros aí começaram exatamente nos Ministérios de Socorro, e é lá que a gente precisa realmente estar servindo, é lá que a gente conhece o povo, é lá que a gente se interage com as pessoas, é lá que a gente faz relacionamentos, é lá que a gente está inserido no contexto de família, de igreja, é no Ministério de Socorros. O Ministério de Socorros, irmão, é o coração pulsante de uma igreja, né? E as pessoas que lá trabalham são ricamente abençoadas e valorizadas por Deus, né? Inclui todo o trabalho que é feito em torno do Ministério de Quíntuplo, né? São santos em submissão ao pastor local para cumprir a visão da igreja. A palavra socorro significa auxiliar ou ajudar, né? É o ministério da auxiliação, os auxiliadores aí dentro do propósito 5 dons. O mau funcionamento do Ministério de Socorros compromete diretamente o Ministério Quíntuplo. Assim podemos ver que cada um, no desempenho da sua função, no corpo tem um papel fundamental. É motivo de orgulho poder servir no corpo de Cristo. Então, o Ministério de Socorro é a porta de todos os outros dons. Pode ter certeza disso. Veja que é interessante, lá em Atos capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim, ó: à medida que o número de discípulos crescia, surgia murmúrias de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos que de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária do alimento. Por esse motivo, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolha 7 homens respeitáveis, cheios do Espírito, de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nos dedicaremos à oração e ao ensino. Agora veja curioso. A Bíblia diz que a igreja começou a crescer em Jerusalém e os apóstolos que estavam lá, que eram os 12, começaram a não conseguir alcançar todo o serviço do dia a dia da igreja. E por isso houve murmuração. Veja, o povo começou a murmurar. E nem toda murmuração é divisão. Nem toda murmuração é sinônimo de alguém que seja... Contrário, né? A palavra que eu usar era outra. Rebeldia, né? Nem toda murmuração é sinônimo de rebeldia. Na verdade, eles estavam murmurando e estavam corretos, porque realmente estava tendo um problema lá. Agora veja, nem sempre porque as pessoas estão corretas nas suas murmurações que a solução vai ser exatamente a que eles querem. Veja, o povo estava reclamando, estava chiando, estava dizendo: a gente quer os apóstolos aqui servindo as mesas. E os apóstolos disseram: olha gente, a gente reconhece que tem um problema, vocês têm toda a razão em reclamar, mas não seremos nós que vamos resolver o problema. Agora, adivinha quem foi aonde estava a solução para resolver o problema dos murmuradores? Quem pode me dizer onde estava a solução para resolver o problema dos murmuradores? Quem pode me dar uma resposta aí rapidinho? Veja, o povo estava murmurando e os apóstolos disseram: reconheço, tem um problema, mas nós vamos resolver o problema de outra maneira. Adivinha onde estava a solução para o problema dos murmuradores? Drica disse: no meio deles. Exatamente, era no meio dos murmuradores mesmo, né? Estava lá no meio deles. Muitas vezes a gente não quer levantar pessoas, irmãos, e por isso acaba sofrendo, né? Mas a maioria das vezes o que você precisa não precisa buscar fora. Você tem dentro do seu plantel de ovelhas, de ministros, pessoas que podem realmente assumir tarefas e funções que você mesmo não está dando conta de fazer. Então veja, eles, no meio deles mesmo, levantaram pessoas. Eles levantem homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria, e encarregaremos esses aí a fazer essa obra aí, que é tão importante. E nesse meio veio Filipe, que depois vira evangelista, veio o primeiro mártir da igreja, que é Estevão, e tantos outros que a gente nem sequer tem conhecimento, mas foram homens cheios do Espírito
e da palavra, e de sabedoria, e que realmente se encarregaram desse trabalho. Então Filipe, por exemplo, começou assistenciando os santos e depois entra no seu chamado de evangelista. Estevão começou no ministério de socorros e Deus usou poderosamente para falar diante dos poderosos daquela época. Até mesmo os apóstolos do Cordeiro iniciaram seus ministérios auxiliando Jesus. Quando a gente olha, por exemplo, para Mateus capítulo 14, verso 19, quando fala da multiplicação de pães e peixes, né? A Bíblia diz que Jesus, eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, vamos despedir o povo aí, o povo está morrendo de fome aí, né? Eles vão acabar desfalecendo. Aí Jesus disse: não, já que vocês estão tão preocupados, vamos lá, vocês mesmo vão dar comida para o povo. Senhor, mas não tem, só tem 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor Jesus disse: me dê aqui. Pai, graças te dou, tome. Aí disse: é a gente que vai fazer? E Jesus disse: e você achava que era quem que ia fazer? É você mesmo, vocês que são os diáconos hoje aqui. E eles foram que se encarregaram em dividir em grupos, foi eles que se encarregaram em dividir o pão, foi eles que se encarregaram em dividir o peixe, e foi eles que se encarregaram no final de recolher as sobras, né? Então eles também eram auxiliares de Cristo, ou fazia também um ministério de socorros, né? Aleluia. Trata-se de um dom divino concedido por Jesus Cristo. Precisa mais do que boa vontade para executá-lo. Tem gente que acha que o fato de estar trabalhando no Ministério de Socorro não precisa de uma unção específica. Precisa sim. É um dom como todos os outros e é capacitado pelo próprio Deus, né? E dentre eles tem todos esses que eu já falei para você. Dentre esses ministérios de socorros, um se destaca como, para mim, é um que se requer mais cuidado. E qual é que eu estou te falando? É o ministério de música. Por quê? Porque dentre eles é o que mais tem visibilidade. E porque tem visibilidade, atrai muita gente querendo aparecer, né? Tem muita gente que diz: olha, eu não sei cantar não, mas eu queria participar do ministério de música. Ora, se tu não sabe cantar, não sabe tocar, por que tu vai para o ministério de música? Vai para outro lado, ué. Né? Mas as pessoas querem para aparecer, eles querem ficar lá em cima, querem se mostrar. Então tem que se tomar muito cuidado com o ministério de música, né? Nesse tom. Então eu diria assim, quais são as características, né, que a gente deveria colocar em voga para escolher um bom ministro de música, né? Primeiramente, deve ser uma escolha feita no Senhor, né? É o Senhor que deve fazer essa escolha. Mas podemos observar algumas qualidades. Qual delas? Bom, primeiro, para que seja um ministro de música, ele precisa ser radicalmente salvo e andar com o Senhor. Não pode ser neófito, mesmo tendo ele habilidades. O que isso quer dizer? Eu vou te dar exemplos aqui, eu não vou te dar nome, mas vou te dar exemplo. Vou te dar exemplo do nosso próprio ministério. Recentemente, alguns anos atrás, uma famosa da música aí se converteu. Se converter foi uma grande bênção. Era alguém bem conhecido na mídia, bem famoso, né? Uma moça famosa, bonita, inteligente. Se converteu e foi para o nosso ministério, estava no nosso ministério. E foi chegando o pessoal: fulano, olha, fulana se converteu, e botaram no jornal, e vai para a televisão, e faz isso e aquilo, e botaram ela como líder de música da igreja. Sabe o que aconteceu? Ela não aguentou a pressão, né? Porque vivia em um patamar financeiro muito alto lá fora, pelos shows e tudo que fazia, e quando veio para o ministério, não conseguiu manter o patamar financeiro que tinha, saiu criticando todo mundo, que os crentes não valorizam, e o resultado voltou para lá para o mundo e está fazendo música lá com a bunda de fora. Pensa na bronca. Não é? Só porque é famoso eu vou botar na minha igreja como líder de música? Deixa eu te dizer. Eu não sei quem é considerado o melhor cantor do Brasil hoje, né? Vamos imaginar que seja o Safadão. Não é porque ele é o Safadão que vem para a minha igreja vai se tornar o santão. Vai ter que sentar no banco, no bancão, para aprender um bocadão, né? E ser crente de verdade. No dia que ele for crente de verdade, aí sim ele pode subir lá e dirigir como ministro de música. Fora disso, irmão, ele tem que ser crente primeiro. Então tem que ser radicalmente convertido. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tem que ser um estudante dedicado da palavra. Tem muito músico, tem muitos ministros de música que não gostam de estudar. E aí, caem em erros doutrinários constantemente cantando música que não deveriam. Né? Precisam estudar. Ser pessoas dedicadas ao estudo da palavra. Porque só assim eles vão saber escolher, fazer discernimento entre o que devemos ou o que não devemos cantar, para não ferirmos a doutrina por meio da música. Terceiro ponto, todo ministro de música precisa ser alguém capaz de conduzir outras pessoas em oração.
Porque se tem um ministério que precisa de realmente um tempo de consagração, é o ministério de música. Então, se as pessoas estão ali e não sabem nem orar, tá complicado. Então, tem que ser alguém que possa e consiga conduzir alguém em oração. Quarto, tem que ser um líder. E um líder ousado. Para ser ministro de música, irmão, tem que ser líder. Não tem conversa. Tem que se desenvolver no aspecto liderança. Estar preparado para conduzir pessoas a qualquer momento. Quinto, precisa ser um cantor ou músico. E Você achou que era o quê? Né? Se é para ser do Ministério de Música, tem que ser cantor ou tem que tocar instrumento. Né? Agora, talvez você tenha alguma habilidade já, mas as suas habilidades não impedem de você fazer preparação, né? Que você possa estudar. E te digo mais, quem normalmente não tem tanta habilidade de maneira natural, mas estuda música, se torna até melhor do que aqueles que têm natural. Porque os que têm natural acabam sendo preguiçosos e não querem estudar. Né? Conhece como autodidata, mas acaba se perdendo quando chega no conteúdo clássico. Aí fica um problema, né? O cara toca muito guitarra, violão, mas não sabe ler uma partitura. E aí? Né? Complica. Então precisa ser alguém realmente dedicado ao seu próprio ministério. A espiritualidade do Ministério de Música não dispensa também a qualidade do músico. Né? Precisa ser alguém que seja instruído. Não dá, irmão, para subir em púlpito e ficar desafinando toda hora. Não dá para subir em púlpito e cantar música lendo em caderninho. Já era. Né? Não é possível que você canta 3 músicas no final de semana na igreja e você não consegue decorar. Tem que ficar lendo no jornal ou no celular. Né? Pede para sair e vai embora. Né? Se não está disposto pelo menos a decorar a letra da música, tu vai cantar? São 3 no máximo. 6. Precisa estar em plena submissão às suas autoridades. Todo músico está subordinado ao pastor da igreja local. Tem músico que, porque cresce um bocadinho, já acha que não tem que dar satisfação ao pastor. Olha, o declínio é ligeiro. Eu conheço um monte de músico frustrado e quebrado aí fora. Se eu quisesse, eu ia dar nome aqui para vocês, mas tem um monte, famoso, mas que vive uma vida desgraçada, uma vida destruída. Destruída. Por quê? Porque não se submete a ninguém. Né? Porque cresceu um pouquinho e fez fama, acho que não tem que dar satisfação para ninguém mais. Ah, pois tem que dar sim. Né? Você quer saber de uma coisa? Eu tenho o Marcos Freire, por exemplo, que é meu filho espiritual, né? Está em Campina Grande agora nesse momento, mas congrega comigo aqui em Belo Horizonte, ainda que fique mais fora do que aqui. Mas sabe de uma coisa? Quantas vezes eu já botei o dedo na cara dele e disse, olha, você não faça isso, não é dessa maneira, larga de molecagem. Isso lá atrás. E chorando, outro dia numa reunião ele disse, vocês conhecem o pastor Marcelo do abraço, do beijo e do carinho. Eu conheço um pai duro, bravo, e que um dia que ele me chamou a atenção, eu passei 3 dias chorando. Pergunta se ele quer deixar. Não, sabe por quê? Porque se ele não tiver um pai, se ele não tiver um pastor que bote freio, que bote ele no caminho, ele vai se perder como todos os outros se perderam. E eu não quero isso para a vida dele. Eu amo, né? E ele sabe disso. Achar que cantar melhor do que o pastor prega, né? Tem cantor que assim, a igreja lá só é um sucesso porque eu canto, porque o pastor não prega nada. Isso é Lúcifer, viu? Luciferiano esse sentimento. De você achar que você é mais importante que o pastor da igreja. Se você é músico e você acha que você é mais importante que o pastor da sua igreja, que é você que atrai o povo, isso é luciferiano. Isso é inspiração do diabo. E por fim, 7º ponto, ser um adorador apaixonado pelo Senhor e pela obra. Tem que ser. Tem que ser apaixonado pelo Senhor e apaixonado pela obra. Tem que ser alguém realmente com o coração inclinado para isso. Tem que ser um verdadeiro adorador. Para que realmente cumpra o seu ministério de música. Deixa eu falar sobre um outro ministério importante. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, verso 8, diz assim: se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for um dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. Dom de contribuir, pastor, dom de você ser ungido para dar. Pense na bênção. Quem quer o dom de contribuir? Eu quero. Ó Senhor, se o Senhor tivesse dito, Marcelo, eu vou te ungir para contribuir, estou dentro. Mas infelizmente a nossa mente é tão miserável ainda é tão miserável,
que se a gente ouve do púlpito dizendo assim, gente, eu percebo uma unção aqui para ganhar carro. Eu! Se a gente ouvir assim, gente, eu estou percebendo uma unção para doar carro. Eu não, Senhor, passa de mim esse cálice. Deixa eu te dizer, se Deus te chamar para contribuir, Ele não vai mandar você contribuir com o seu não, é com o dele. Né? Ou seja, você vai ser só um dispenseiro. Receber um dom da parte de Deus para contribuir é um grande privilégio. É um grande privilégio. Porque Deus não vai mandar você dar o que você não tem. Ele só quer alguém com coração generoso que possa ser um centro de distribuição das bênçãos de Deus. Deixa eu te contar uma história interessante. Nós já estamos quase terminando. Quero te dar esse testemunho aqui. Tá? Vai botando tuas perguntas aí. Daqui a pouquinho eu vou abrir a caixa de minhoca. É isso aí, pega aí, flecha. Pega que essa é contigo, viu? Veja. No ano de 2013, a gente estava pensando em mudar para essa casa que nós estamos morando hoje. E aí quando foi no finalzinho do ano, em dezembro, a minha esposa Kátia ganhou um carro. Nós não sabíamos que carro era. Ela estava num culto, num domingo da igreja, e uma irmã passou a mão no ombro dela e disse assim, olha, Deus falou comigo para me cuidar de você como eu cuido da minha filha, das minhas filhas. Você vai ser uma filha para mim a partir de hoje. E ela não sabia que ela era minha esposa, não. Ela viu Kátia lá algumas vezes e disse, Deus falou comigo para cuidar de você como eu cuido das minhas filhas. E aí minha esposa disse, amém. E ela disse, a primeira coisa que eu quero fazer é te dar um carro. E aí minha esposa veio correndo, falou, ganhei um carro. Bom, nós ficamos naquele dia ali, celebramos, né? E sem saber que carro era. Bom, eu quero encurtar a história um pouco. Eu fiquei brincando com ela dizendo que ia ser um Palio, né? Que eu tinha falado com ela que ela ia ganhar um Palio. E por fim ela ganhou uma CR-V da Honda 0 km, na época. Carro do ano. Irmão, pense no carro lindo. Uma CR-V linda. E eu fiquei assim, meu Deus, uma CR-V, meu Deus do céu, uma CR-V. Ficamos apaixonados, né? Minha esposa também, Deus tremendo, né? Usou uma pessoa generosa, de coração generoso. Mas irmãos, é óbvio que algumas pessoas pensam assim, mas deu porque ela é esposa do pastor, né? Deu porque ela é esposa do pastor. Pois bem, chegou o dia da gente buscar o carro na concessionária. Aí fui com a minha esposa, cheguei na concessionária, entrei na concessionária, o vendedor me atendeu e eu disse, olha, eu vim aqui, quero falar com o vendedor fulano. Ele disse, sou eu. Eu disse, eu vim aqui buscar o carro da minha esposa, que ia ficar liberado hoje. Ele disse, o senhor é o pastor Marcelo? Eu falei, sou, você me conhece? Ele disse, a irmã fulana falou muito do senhor. Ela gosta muito de vocês. Eu disse, que coisa boa. E você conhece ela? A irmã que deu o carro para a Kátia. Eu perguntei para o vendedor se ele conhecia a irmã que deu o carro para a Kátia. Eu falei, e você conhece essa irmã? Ele disse, pastor, quem não conhece ela? Ela é conhecida como a loira da Raja. Eu disse, como assim? Ela disse, pastor, o ano passado essa mulher subiu aqui na Raja e ela comprou 21 carros para dar de presente. A maioria deles, Honda. 21 carros. Agora, pasmem. Na época, ela não era crente. Quer saber, irmão? Depois disso, eu já vi essa pessoa doar casa, doar apartamento, mobiliar a casa para um, mobiliar a casa para outro, dar carro para o outro, ajudar o outro na faculdade, anualmente pagar 15, 20 faculdades para pessoas distintas, médico para um, cirurgia para outro, enterro para o outro, menino que nasce ela dá enxoval para o outro, sem distinção e sem querer nada em troca. Nada. Nunca fez questão nem que as pessoas fossem publicamente agradecê-lo. Nunca fez. O que é isso? Aleluia. O que é isso? Dom de contribuição. Aleluia. Não pergunta nem quem é, irmão. Tá precisando de uma pessoa doente. Quem é? Não pergunta não. O que é que precisa? Isso. Vai lá.
eu faço. Que é isso? Dom de contribuição. Deixa eu te contar um outro testemunho, para não dizer que eu só estou contando os testemunhos daqui. Um rapaz em Aracaju, 22, 23 anos. O pastor fez uma campanha na igreja para construção da igreja. E ele não tinha, ele era estagiário, ganhava menos de um salário mínimo. Ele falou assim: pai, se o senhor me desse uma ideia para ganhar dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro e vou aplicar na tua obra. Passaram-se 3 meses, ele voltou na igreja e chamou o pastor e disse: pastor, naquele dia que o senhor fez a campanha lá atrás, 3 meses atrás, eu estava aqui no culto, eu queria dar, mas eu não tinha, eu era estagiário. E eu falei com meu pai, falei: pai, se o senhor me der uma ideia, eu vou fazer e vou aplicar o dinheiro nessa obra. Aí o pastor disse: eita, que bênção! E você conseguiu alguma coisa? Ele disse: consegui, pastor, consegui. E eu queria trazer o primeiro fruto desse resultado. Eu: pastor, que bom! Você já colocou no envelope, no gasofilácio? Ele disse: não, eu queria saber se o senhor quer que eu traga em cheque, se o senhor quer que eu transfira. O pastor fez: traga em cheque. No outro dia chegou 300 mil reais. De uma pancada só. Pá. O senhor deu a ele uma ideia de um aplicativo de celular e ele vendeu para uma dessas empresas grandes aí de magazine. Isso foi na época de 2012, eu acredito, aproximadamente 2011, 2012. O ano passado eu tive com o pastor dele, que é o pastor Delry, e falei: pastor Delry, e aquele rapaz, ele fez: pastor, tá lá e só cresce. Ele já doou mais de R$1 milhão só para a obra da igreja. Mais de R$1 milhão. E eu sei que quando eu conto essa história, tem muita gente dizendo assim: ô pai, me dá uma ideia. Mas Deus sabe se tu vai dar o dinheiro, né? Ou se tu vai se desviar. Entendeu? É isso que faz um coração generoso. Essa é a diferença em quem tem o dom e quem não tem. Né? Quem tem o dom de contribuir, entendeu algo, que ele não vive para si mesmo. Ele não vive para si mesmo. Pegou? É isso aí. Pois bem, chegamos no final do nosso conteúdo. Quero dizer que foi um prazer estar nessa live extra com vocês, domingão, 11 horas da noite. Só você mesmo, né? E eu, né? Para estarmos aqui juntos nessa live incrível, né? Vamos abrir a nossa caixa de minhoca, vamos ver se tem alguma pergunta aí. Aqueles que elaboram projetos, edita vídeo, pertencem ao Ministério do Socorro? Exatamente, são esses aí também que fazem parte do Ministério de Socorro. Todos os trabalhos que estão girando, né, perifericamente em torno do culto, do ministério pastoral, do ministério quinto, eles são realmente ministérios de socorros. Todos eles são assim. Vamos para a próxima pergunta. O ministro itinerante deve sempre estar sob a autoridade de uma igreja local? Perfeitamente. Não existe ninguém sem pastor, não. Todo ministro itinerante deve estar ligado a uma igreja local. E digo mais, eu brigo e luto para que todo ministro itinerante seja de responsabilidade do pastor local. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, durante muito tempo se levantou o ministro, ou os ministros se levantaram dizendo: a partir de hoje eu sou ministro itinerante e eu sou responsável por mim mesmo. E aí vão e fazem, e aí vez por outra o que acontece? Eles não conseguem se sustentar do ministério itinerante e acabam passando necessidades. Eu sou da opinião que, se eu sou pastor e levantei o Tiago Freitas, por exemplo, como ministro, a princípio ele atuou como ministro itinerante, né, no primeiro ano até para ganhar muita experiência, mas eu me torno responsável pela vida do Tiago. Eu, como pastor dele, sou responsável por ele. Então eu criei um plano de ação, um plano de trabalho com o Tiago, de maneira que ele pudesse tanto realmente abençoar o corpo fora, mas que também ele pudesse ter a tranquilidade e o subsídio dele estar aqui dentro e viver bem, e viver tranquilo. Então a gente sempre procura fazer isso para que as pessoas realmente tenham essa condição de trabalho favorável. Eu não acho correto que o ministro esteja solto, sozinho por aí, não. Próxima pergunta. O mestre tem que se aprofundar mais no estudo da Bíblia? Perfeitamente, né? O verdadeiro mestre, ungido pelo Espírito, ele sim tem que ler muitos livros, mas principalmente ele não pode jamais esquecer que a fonte
da sua inspiração sempre deve ser a palavra de Deus, né? Todo o resto é complemento, mas a palavra de Deus deve ser sempre a fonte de um mestre. Um mestre, principalmente, precisa ficar atento. Será que as minhas mensagens estão sendo mais com base em livros que eu li, ainda que esse livro seja inspirado pela palavra, ou da palavra que eu estudei para a minha edificação pessoal? Tem que ser sempre mais voltada às ministrações dele, para com base naquilo que ele vem realmente estudando da palavra para a sua edificação pessoal, né? Essa é a sua fonte inspiradora constante. Próxima pergunta. Aniversário do Alexandre, pai. Acho que acabou as perguntas. O resto é do story. É? É. Pronto. Então acabamos, não temos mais pergunta. Hoje é aniversário de quem? Do Alexandre? Isso, pastor Alexandre. Que é pastor Alexandre? Ah, é doutor Alexandre. Ele está nos assistindo aí, Alexandre? Alexandre é o esposo da Lilian, lá de São Paulo. Doutor Alexandre, um grande amigo do coração. Uma pessoa ímpar, né? Idônea. Um irmão mesmo em Cristo Jesus, que a gente ama demais. Eu quero mandar um beijo especial para ele. Tomara que ele esteja me ouvindo aí. Parabenizá-lo pelo seu aniversário também, né? Hoje, nessa data tão especial. Aí fazendo o aniversário junto aí com o nosso queridíssimo Tiago Freitas. Tiago, meu filho, mais uma vez, parabéns para você. E obrigado, gente, pela disponibilidade do seu coração de nos acompanhar. Amanhã tem mais. Elias Flecha, um beijo no seu coração. Te amo, meu filho. Tia Ângela, um beijo. A senhora é uma inspiração para minha vida. Lilian Pereira, um beijo. Lilian... Ah, o Alexandre tá aí com você, Lilian? Que bom, viu? Um beijo no coração. Manda um beijão para ele, dá um abraço forte nele por mim. Tá lá. Um beijo, filha. Você é uma grande bênção. E para mim é uma grande honra estar com vocês sempre. Amanhã, 11 horas da manhã, a gente começa uma nova série aí. Fica ligado que você vai gostar do tema. Eu não vou te falar hoje para você ficar curiosíssimo, mas vai edificar demais a tua vida e será bem pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo agora, para a gente se aquecer cada vez mais, estar mais fundamentados e firmados sobre aquilo que de fato resolve, a palavra de Deus. E ela produz aquilo que é necessário para vencer o mundo, que é a fé. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Descansem, durmam. E amanhã, 11 horas, a gente tem um encontro marcado aqui. Tá bom? Tchau. Beijo no seu coração.